E dentro da Dextra também tinha uma cultura que para mim é incrível, que é a de ter um mentor. Então, tinham Hum. alguns cargos lá e um deles era o. Ah, era acima de sênior, eles davam. Dev Master. Eles tinham os Dev Masters, eram tipo poucos Dev Dev Masters. Master. é, Tinham Nome poucos Dev diferente. Masters na empresa, e aí você podia Entendi. escolher um deles para ser o seu mentor. E aí eu selecionei o Everton Gago. O Everton Gago, ele é tipo um cara surreal de inteligência artificial, também formado em ciência da computação, então ele é um dev surreal, ele é um cientista de dados surreal, e na época ele já era muito relevante, já palestrava em QCon, por exemplo, ele já era muito relevante e respeitado dentro da área de tecnologia, e aí eu puxei ele como meu mentor. E aí eu lembro que ele me colocou, primeiro eu comecei no projeto iOS, depois ele me colocou no projeto Android, aí um outro projeto Android, e depois, nessa mudança de projeto, ele me colocou no projeto da Nextel, que tinha desenvolvimento Android e iOS nativo, mas ele me colocou como back-end em Node.js. Ui. E aí eu lembro que eu virei pra ele e falei assim: o que você tá fazendo isso comigo? Eu sou dev Android, eu sou dev mobile, pelo menos, né? Tipo, nativo, mas Aham. mobile, né? E aí eu lembro que é o que você falou, de pessoas importantes na nossa carreira, sabe? Ele chegou, sentou comigo, ele fazia mentoria comigo periodicamente, e aí ele falou assim, você precisa entender de ponta a ponta uma funcionalidade. E essa é a sua oportunidade de entender mais sobre o back-end. E aquilo para mim foi muito legal. Porque eu cheguei a fazer algumas funcionalidades, eu lembro que, sei lá, uma funcionalidade relativamente simples, como troca de plano no aplicativo do meu Nextel, eu fiz ele de ponta a ponta. Então eu fiz o back-end e fiz o consumo dele no Android nativo. E para mim aquilo foi maravilhoso, sabe? Porque Puxa vida. eu eu antigamente, quando eu estava no mobile, era tipo assim, eu tô chamando um endpoint, eu não faço ideia do que tá acontecendo lá, né. Aham. Agora, espera aí, não, eu tenho uma noção do que tá acontecendo lá do outro lado, eu consigo entender um pouco mais quando o dev back-end fala que tá desenvolvendo alguma coisa, eu consigo dialogar com ele com maior nível de entendimento, né, a questão de banco de dados, da regra de negócio, da lógica e tal. Então aquilo para mim foi maravilhoso, sabe, você entender ponta a ponta do negócio, da tecnologia, né, do desenvolvimento daquela funcionalidade, mas além dessa questão do ponta a ponta técnico, eu também gostava de olhar para o ponta a ponta do negócio, do produto. Então, respondendo de fato a sua pergunta, esse meu perfil de querer realmente entender o todo, ter uma visão sistêmica da coisa, fez com que, num determinado momento, e eu já estava envolvida com comunidades nessa época, Legal. eu já estava organizando o GDG, já tinha sido convidada para ser embaixadora do WTM, né, que é um programa do Google, eu já estava organizando meetups já tinha organizado conferência já de tecnologia. Então, eu queria olhar o todo, estava organizando eventos que tocavam no todo, né, de qualquer tecnologia, de qualquer área dentro de dev e tudo mais. E aí, por conta dessa visibilidade que eu estava tendo, acho que nesse momento, parênteses rápido, é, o o Douglas Drummond, que foi o organizador do GDG que me chamou, né, pra fazer parte da organização, que é um cara incrível, eu não tenho nem o que falar, porque foi ele que me abriu as portas para essa questão de comunidade, eu nem sabia o que era comunidade, então deixa aqui meu O GDG, só para agradecimento. quem não sabe o que que é o Google Developers Group, Exato, que tem para tudo exatamente, quanto é lado, né. E aí você tá falando especificamente de Campinas, ou de São Paulo? exatamente. De Campinas, Tá. exatamente. Eu entrei na organização do GDG de Campinas, depois de ter ido em um meetup. Eu fui em um meetup, no meetup seguinte eu já fazia parte da organização, já tinha passado pela entrevista com a Caramba. galera do Google, é. E o Douglas foi essa pessoa que fez essa chamada para que alguma mulher da área de tecnologia ajudasse ele a trazer mais mulheres para a área de tecnologia. E aí eu Show. falei, não tô fazendo nada, né? Tô fazendo faculdade de iniciação científica, trabalhando como dev, não tô fazendo nada demais, vamos arrumar mais É. coisa pra gente, né? Então, foi o momento que eu falei para ele, entrei em contato com ele, e aí ele me puxou para dentro da organização. E aí eu já estava tocando essa questão de eventos. Em paralelo, por conta desses eventos, eu conheci o Pokémon BR, que é o Rodrigo Sim, Vanderlei. O já veio aqui Vanderlei, inclusive, uma o graça de animal. pessoa, uma pessoa que acreditou em mim. Eu até falo, né? Pessoas que acreditavam em mim quando nem eu acreditava. Eu Aham. era só uma dev, sabe? Eu era só uma dev
que amava o que eu estava fazendo e estava tentando me encontrar, né? E aí, quando eu me envolvi com comunidades, eu me apaixonei por aquilo. Falei, nossa, esse negócio é muito legal. Nossa, meu Deus, organizar meetup, entrar em contato com as empresas, encontrar um lugar para elas poderem, que elas possam abrir as portas, que elas possam pagar o coffee, que a gente possa criar ambientes, que a gente possa trazer gente para palestrar no nosso evento, sabe, treinar pessoas e tudo mais. Só um ponto, eu nunca palestrei num evento meu. Nunca, sempre foram outras pessoas. Eu até brinco que eu era olheira, né? O meu objetivo era criar palco para os outros. Então, aquilo pra mim, ficar nos bastidores era algo sensacional, sabe? Criar aqueles ambientes, receber feedback, gente conseguir emprego no seu evento, gente conseguir arrumar um bug que Muito legal. estava no trabalho, por conta daqueles ambientes maravilhosos, sabe? E Fora o aí, networking violento, né, que você violento. consegue. Exato. E aí foi num momento desse que eu conheci o Pokémon me viu e acreditou em mim desde o primeiro momento. Ele trabalhava no E-Masters naquela época. Aham. E ele me convidou para ser mestre de cerimônia, apresentadora de uma das trilhas do Intercom e do Android Dev Conference. Ah, Então que da imagina, hora. a Thaísa Juninha lá, né, tentando fazer acontecer as É, coisas, do nada ela pô. tá dividindo o palco com o André Noel, por exemplo, naquela época. E tipo, minha Não é, cabeça o André tava... Noel talvez não tenha sido um bom Ai, exemplo de que coisa horror. boa, mas eu entendi o que você quis dizer. E era bizarro, porque assim, eu olhava para essas pessoas, né? Tipo, sei lá, eu tava numa Aham. trilha que eu recebi o Akita, por exemplo, palestrando. A gente tá falando de É. muitos anos atrás. E aí eu olhava e falava, meu Deus, essa galera é tudo semideus, né? Tipo, e do nada eu tava no meio Tá daquela falando comigo. galera. Tá falando comigo, sabe meu nome, né? Tipo, É. então, isso para mim foi super importante. E aí, por conta dessa visibilidade dos eventos da comunidade, que veio o primeiro convite para eu deixar de ser dev, mas ainda trabalhar com tecnologia. Então, eu fui chamada para trabalhar como estrategista em tecnologia, ou numa empresa onde eu era a única profissional tech, basicamente. Então, eu tomava as decisões sobre quais tecnologias seriam usadas e ajudava as startups da aceleração, do programa de aceleração, a entenderem como eles poderiam utilizar os vouchers de AWS, entender o que é uma blockchain, né? Entender termos Entendi. técnicos que para eles não eram tão claros. Eram Aham. palavras que estavam no hype, mas que as pessoas não tinham profundidade para entender. Então eu meio que me tornei uma tradutora do que esses termos de fato e esses conceitos significavam. Então foi minha É o que primeira hoje experiência é fora de IA. tech. Nessa época era trabalhar com cloud, blockchain, essas paradas tudo aí, né? É. Eu tenho que usar de alguma forma na minha empresa, eu só não sei como. Aí chamava você. Aí Era você que tipo falava. isso. Era tipo isso. Então essa foi a minha Entendi. primeira experiência fora do desenvolvimento. Eu topei porque eu estava buscando me encontrar, sabe? Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia que tinham habilidades. Eu tinha muita clareza de quais habilidades eu queria desenvolver. E uma Uhum. delas era a questão da comunicação. Pô, mas beleza. Você já foi convidada aí a ser mestre de cerimônias, é porque a sua comunicação não era ruim já. Como é que começou essa sua. Vai, porque você é uma referência em comunicação aí na área tech, inegavelmente. Tem a ver um pouquinho lá com a diplomacia e tal, não sei o quê, ou você foi aprendendo e viu que isso era um negócio diferente, ia ser um negócio legal e tal? Porque, pô, é um diferencial, uma dev que sabe falar bem pra caramba em público e tudo mais, né, diferente. Então, eu sempre gostei da ideia de me comunicar bem, e eu gosto muito de dizer para as pessoas, até principalmente para os alunos e mentorados que eu tenho, que são principalmente pessoas de tecnologia, né, que chegam num Uhum, nível de senioridade que assim não tem para onde correr, ou eu aprendo a me sim. comunicar agora ou eu não cresço mais, né? É tipo isso. Esses são a maioria dos meus alunos. É, basicamente, durante a nossa vida, a forma que a gente se comunica tem muito a ver com os estímulos que a gente recebeu ao longo da nossa vida. Então, tem muitas Uhum, pessoas que são tímidas porque sofreram algum bullying durante a sua adolescência, né? Elas sofreram algo ali durante a escola, o colégio, numa apresentação que fizeram, e depois elas se fecharam.